aqui. Vamos falar agora de liberdade de locomoção. Vamos lá. Liberdade de locomoção. Vamos lá. Liberdade de locomoção, eu tenho aqui o inciso 15 que fala assim. É livre. Vamos estudar o 15 e o 51. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Opa, então ele colocou uma condição. Em tempo de paz, é livre a locomoção. Em tempo de guerra, não terá essa locomoção dada dessa forma. Entendeu? Fique esperto. Então, já vamos aprender. Se colocou na prova, é livre a locomoção no território a qualquer tempo. Já está errada a questão. Okay? Não vai ser a qualquer tempo. Ok? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, existe uma lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Perfeito, maravilha. Nós temos a lei porque também não é bagunçado, né? Nós temos pessoal, a situação dos migrantes, né? Os venezuelanos. Não, pode entrar no Brasil, tranquilo, mas existe uma triagem, tem que ter visto, ok? Pode entrar com seus bens, tudo certinho, não é bagunçado. Ok? E essa locomoção dentro do país, esse direito, fala direito de ir, vir e permanecer, ele também se restringe a situações internas. Ok? Que vamos falar agora. Como fala qualquer pessoa, esse brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro, residente ou não, e os apátridas também. Isso aqui já está batido, nós já falamos lá atrás. Ok? Vamos falar alguns pontos necessários? Vamos lá. Primeiro ponto. A liberdade de locomoção, como eu falei, em estado de guerra, já não vai ser da mesma forma. Haverá algumas restrições ao estado de guerra. Estado de guerra declarado, não vou poder vai ter toque de recolher, por exemplo. Okay? Não tem como o cara ter locomoção livre nesses momentos de estados de exceção. O pedágio também, aqui no Mato Grosso agora é uma realidade. Não tínhamos muito tempo atrás, não tínhamos o pedágio, agora temos o pedágio nas nossas rodovias. O pedágio também é uma limitação ao direito de ir e vir, ok? É uma restrição ao meu direito de ir e vir, porque eu tenho que passar e tenho que pagar para que eu possa ter esse acesso a determinados locais. Ok? É uma restrição, mas ela é constitucional. São restrições legítimas, por exemplo, a imposição legal de penas privativas de liberdade. Tá? A pena privativa de liberdade é uma imposição à liberdade minha, de ir e vir, mas é legal também. A autorização legislativa conferida à administração pública para disciplinar a forma de circulação das pessoas em determinados locais, como ocorre nas regulamentações de uso de vias e logadores públicos. Outra situação que uma restrição, ou seja, uma exceção à regra, é o impedimento, às vezes, de deslocar em um determinado local. Vou passar não pode passar nessa rua aqui, Kleber, que está tendo uma mudança de trânsito por causa de uma situação de uma obra. Perfeitamente. Tá? Mas está ferindo meu direito de ir e vir. Existe essa restrição e ela é constitucional. É perfeito. Que mais? A Constituição estabeleceu ainda uma cláusula de reserva legal para os casos de entrada e permanência e saída do país. Nesse sentido, a exigência legal de visto do estrangeiro para ingresso no território brasileiro. Como eu disse lá atrás, é claro, precisa de uma cláusula legal, tem que ter lei. Para você quiser, nas formas da lei, como eu falei, tem que ter uma ideia de proteção da própria soberania estatal, que é o controle da sua fronteira. Beleza? Nesse contexto curtinho mesmo, vamos fazer questão. Vamos lá. Primeira questão. Em tempo de paz, a liberdade de locomoção dentro do território nacional é ampla. É ampla. Para os nacionais e os estrangeiros residentes e não residentes que tenham ingressado regularmente no país. Está certo, gente. Ela é ampla mesmo. Ok? Não tem. Em tempo de paz, ela é ampla. Ok? Mas ela só vai sofrer alguma restrição se for um caso de guerra. Está certa a questão. Ok? Bacana. Segunda questão. Vamos lá. Sobre os direitos dos cidadãos, avalie afirmativas a seguir. Primeira, é livre o exercício de qualquer trabalho, ou ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Olha só, já comecei a acumular a matéria, né? Liberdade de profissão, tá certo? Aí tem que lembrar. Tá certo, professor. É assegurar a todos acesso à informação, resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, tá certo? Tá certo. Só sobre a informação, lá o sigilo, quando fala sigilo, lá no inciso 33, né? Quando fala sigilo, por exemplo, o inquérito policial, ele não é público, ele é sigiloso, ok? Então tem algumas medidas em que a própria lei de acesso à informação restringe, até informações de ultra secretas.
Então, a lei de acesso à informação, ela regulamenta essa ideia de acesso a dados públicos, a informações públicas, beleza? Só essa ressalva. Continua aqui. Terceiro, a segunda também está certo, professor? Está certo. Está certo a primeira, está certo a segunda. Então, se eu tenho 1 e 2 certa, ó, essa aqui está fora, essa aqui eu adoro, ó, 1 e 2 está certa. Que mais? 2 e 3? 1 e 2 está certo. Está errado a 3 também. Opa, maravilha. Sobra a B, a C e a E, que já está marcada, Kleber. Você já marcou, pô. Poxa vida, é isso aí. Poxa vida, você fica fácil, está marcada já, pô. Putz, mas tudo bem. O terceiro, vamos ver a terceira aqui. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Tá certo, as 3 estão corretas. Professor, tomara que a minha prova venha assim marcada. Tá de sacanagem, né? Vamos lá, mais uma. Essa aqui não tá marcada. Vamos lá. Vamos ver como é que você está. Responda para mim aí. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição de 88, é correto afirmar que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, não sendo permitido, contudo, que qualquer pessoa entra, permaneça ao dele e saia com seus bens. Não, pô. É permitido. Na forma da lei é permitido, ok? Na forma da lei é permitido. Está errada a questão. Beleza? Vamos falar, nós falamos lá atrás do 14, vamos falar do 51 agora. 51 fala o seguinte, ó. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Vamos entender isso daqui, vamos entender o inciso, depois a gente vai para os detalhes. Ninguém será preso em flagrante delito, bacana. Ele está falando aqui ou por ordem escrita. Ele está falando aqui na chamada, a prisão que ele fala aqui é a prisão cautelar. Não é a prisão condenatória. Quando o cara está preso, está condenado, vai para o presídio cumprir pena. Eu estou falando prender o cara antes da sentença condenatória, mandar ele para o presídio, para ele ficar provisoriamente preso. Ok? E aí eu tenho, nessas prisões, vamos colocar aqui, a matéria que está falando aqui é prisão, é a locomoção, né? É prisão cautelar. Ou provisória, como você queira, tá? A prisão cautelar, ela é dividida em 2 espécies. Aliás, são 3 espécies. Uma é o flagrante delito. Flagrante, vamos botar aqui o flagrante. Flagrante delito, ok? As outras vêm por ordem escrita, porque o flagrante, primeiro eu uso a força, depois eu vou para o papel. No flagrante, primeiro eu uso a força, depois eu vou para o papel. Eu falo usar a força, prender o cara, usar a força. E depois eu vou para o papel, que é a lavratura do auto e prisão flagrante. Ordem escrita, eu tenho 2 espécies de prisão. Eu tenho a prisão preventiva, e eu tenho a prisão temporária. Ok? Não vou entrar em profundidade, porque é matéria do professor de processo penal. Ok? Mas preventiva, ela pode ser determinada tanto na fase de inquérito como na fase de ação penal, na fase de processo. A temporária, só na fase de inquérito policial. A temporária até fala. Se for um crime simples, ou seja, que não seja um crime comum, que não seja o hediondo, é 5 dias, prorrogável por mais 5. Se for um crime hediondo, a temporária, o prazo, é 30, prorrogável por mais 30. Ok? Bacana. Só que aí, essa prisão cautelar, ele excepciona. Ele fala, ele tem um salvo aqui na norma. Salvo. Salvo quem? O militar. O militar é pau nele, não tem conversa. Militar é pau. Não tem como, gente. Desculpa. Mas o militar, ele traz 2 fundamentos básicos. Hierarquia e disciplina. Ok? Hierarquia e disciplina. Então, o militar... A exceção é que eu posso prendê-lo sem que seja flagrante delito e sem que seja ordem escrita, desde que exista uma transgressão militar ou um crime propriamente militar definido em lei. Ok? Pode ser que o cara é pego lá, não é pego em flagrante delito, por estar, digamos assim, fumando.
maconha dentro do presídio, dentro do quartel. O cara não é preso em flagrante, mas quando chega lá, depois da investigação, lá um fala, outro cagueta, fala, ó, ele realmente estava fumando. E ele é preso, detido, não é em flagrante, porque não estava cometendo, não acabou de cometer, não estava em perseguição, não estava nada. Nem foi encontrado com objeto. Mas assim mesmo foi, determinou a prisão dele. E não tinha uma ordem escrita de um juiz, porque essas aqui, ó, tem que ter ordem escrita de quem? De juiz. E o militar, assim mesmo, ele foi preso. O professor aí feriu a Constituição. Não, a Constituição permite que o militar, ele seja preso, independentemente seja flagrante, independentemente que tenha ordem escrita. Inclusive, para a transgressão militar, disciplinar militar, não cabe nem habeas corpus. A Constituição fala que em casos de transgressão militar não cabe nem habeas corpus. Mas tem uma exceção a essa regra, lá na frente a gente vai falar sobre isso, se o ato foi ilegal, foi contra a lei. Mas isso na nossa quarta aula de direitos fundamentais, essa que é a nossa segunda, quando a gente vai na quarta aula, eu vou falar dos remédios constitucionais, e quando eu falar de habeas corpus, eu volto a falar disso. Te prometo. Beleza? Maravilha. Vamos fazer algumas observações aqui quanto a esse inciso 51. Ele é norma de eficácia contida, ou seja, ele precisa de uma norma, ele admite uma norma que venha restringir essa aplicação. É uma reserva de jurisdição, ou seja, só o juiz pode determinar a ordem de prisão. Ok? A motivação, a determinação da prisão tem que ser motivada. O militar, como eu disse, ele está regido pela hierarquia e disciplina que está contida lá no artigo 152, que fala das Forças Armadas. A Lei 8.680 de 80 traz hipóteses de receptação, de transgressão militar, e essas hipóteses foi recebida pela Constituição de 88, ou seja, é constitucional. O remédio contra o abuso da liberdade de locomoção será o habeas corpus, um remédio jurídico para combater a garantia à liberdade que não foi preservada é o habeas corpus. A autoridade que mantém alguém preso fora das hipóteses legais, como, por exemplo, a chamada prisão para averiguação, é caso de abuso de autoridade. A pessoa mantém ela presa. O que é prisão para averiguação? Eu prendi o cara para poder averiguar a vida pregressa dele. Hoje eu consigo fazer isso via rádio já. Pega o CPF do cara, já consulta ali na hora se tem ou não passagem. Se não, leva até a delegacia. Mas antes era comum o cara ficar preso para poder averiguar se o cara tinha ou não alguma passagem. Isso não pode. Tem que ser flagrante ou por ordem escrita manter a pessoa presa. Ok? Vamos fazer questão. Vamos lá, primeira questão. Olha aí. Ninguém. Essa tá fácil, né, gente? Letra E, né? Essa tá fácil. Você não precisava nem ajudar você. Essa tá na cara, né? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita em fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo além de outra hipótese no caso de transgressão militar definida em lei. Tá certo. Perfeito? Maravilha. Próxima questão. Vamos lá. O artigo 5º, inciso 51 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, vírgula, definidos em lei. À luz dos referenciais de aplicabilidade e eficácia, é correto afirmar que, a partir desse enunciado linguístico, se obtém uma norma constitucional, eu falei de eficácia contida, né? Então, vamos lá, de eficácia plena, eficácia contida de aplicabilidade imediata, é isso aí, norma de eficácia contida. Por quê? Ele admite que vem uma norma e regulamente, por exemplo, a transgressão militar, e já veio essa norma em 80, que nós já lemos lá atrás, ok? Beleza. Uma norma de eficácia contida. Quando vem a regulamentação, ela deixa de ser norma de eficácia contida? Não, ela continua. Tá? Ela continua, por essência, ser contida, mas ela foi regulamentada. Terceira questão, vamos lá. No que diz respeito às disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal, é correto afirmar que... Vai, esse é de você. Vamos ver como é que está. Se está dormindo, se está acordado. Certo? Se você marcou certo, é porque você está dormindo. Por quê, professor? Olha lá.
Até sei onde você errou. Vou até grifei, ó. É propriamente e não impropriamente militar. Sabia que... Essa aqui é para a gente dar uma acordada. Vamos lá, professor. Se você errou essa aqui, dá uma levantadinha. Dá um pause aqui, vai ali tomar um café. Ou dar um banho, toma um banho, faz umas flexões, se for caso, abdominal, um polichinelo, para ficar bem esbelto lá, esbelte. Ok? Toma um cafezinho aí e volta aqui para você continuar, tá? Porque isso aqui realmente é atenção, ok? Impropriamente militar. Bacana. Viramos e vamos falar do direito de reunião. Gente, esse daqui é pontual, em maioria das provas cai esse inciso aqui, tá? Cai esse inciso 16. Então eu quero a sua total atenção aqui agora. Se está descansado, dá uma acordada aí. Eu fiz aquela questão anterior para você dar uma testada, ver como é que você está. Mas eu preciso de você que esteja aqui, você esteja agora 100% comigo. Vamos lá? Força, vamos lá, vamos ler. Primeiro de tudo, vamos ler o inciso. Olha lá, o que nos ensina a Constituição? Todos, não é qualquer pessoa. Todos podem reunir-se pacificamente. Pacificamente, ou seja, não pode ter um conflito. A ideia é reunir para poder fazer movimento pacífico. Sem armas, cuidado, tá? Eu já vi, agora só lendo aqui você já mata muitas questões, tá? Algumas banquinhas aí básicas, coloca com ou sem arma. Não dá, né? Tem que ser sem arma. Em locais abertos, aí já vi prova também, colocar aberto ou fechado. Locais abertos ao público, ok? Aí coloca outra. Esse independente, ele corta bem aqui, ó. Muito comum, e risca. E coloca dependentemente de autorização. Não precisa de autorização, gente. Eu não preciso pedir autorização para o Estado, para o município, para o Distrito Federal, ok? Para a União, autorizar que eu possa fazer uma manifestação. Eu não preciso pedir uma reunião, não preciso pedir autorização para ninguém. Independente de autorização. Mas ela é condicionada. Existe uma condição. Qual que é a condição que a Constituição determina? Ela fala, desde que não atrapalhe. Não atrapalhe. Desde que não atrapalhe, que não frustre. Não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber se eu não vou atrapalhar? Então, necessita que tem que sendo apenas exigido, que vai ter exigido de você o quê? O prévio aviso. Então, você avisa antes para que eu não possa marcar e já tenha marcado outra no mesmo local. Só isso. Então, o aviso prévio ou prévio aviso só é utilizado para não chocar com outra reunião já marcada para o mesmo local. Só para isso. Ok? Só serve para isso. Bacana? Beleza? Fechamos essa parte introdutória, mas agora vamos entrar numa profundidade. Só com esses pequenos detalhes a gente já consegue resolver questões, mas mesmo assim eu quero entrar em detalhes com vocês. Olha só, primeiro ponto. Reunião, quando a gente fala reunião lá, tem que ser uma visão ampla, tá? Reunião é um conceito mais amplo. O Supremo já entendeu que reunião tem um caráter temporário e a associação tem um caráter definitivo, tá? A reunião tem a ideia, pode ser considerada, por exemplo, uma passeata, uma caminhada, uma marcha. Tudo isso é reunião, ok? Diferença de reunião à associação é que a reunião tem um caráter temporário, tá? É momentâneo. E a associação é um caráter definitivo, ok? A Associação dos Moradores do Bairro Quixadá, a Associação dos Moradores do Bairro Nova Esperança, a Associação do Bairro Mapim, a Associação Associação dos Moradores do Bairro tal. Essa associação tem um caráter mais prolongado. A reunião vai ser, por exemplo, uma passeata, uma caminhada, uma marcha para Jesus. Tudo isso é a ideia de reunião, tá? A liberdade de reunião é um direito, isso aqui é importante, tá? A liberdade de reunião é um direito individual do exercício coletivo, como a greve também é isso, de individual do exercício coletivo, ok? Requisitos, quais são os requisitos? Caráter material, exigência de que a reunião seja pacífica e sem armas. Já falamos isso. Caráter formal, não cai esses caráter, tá, gente? Cai só para a gente poder estudar. Na observância da precedência, na escolha do local e na exigência de prévio aviso à autoridade competente. Beleza? Bacana. Quais são os limites? Eu posso fazer qualquer reunião, qualquer momento. Quando fala local aberto, aberto que fala é aberto ao público, não é a ideia de um shopping center. Shopping center é privado. Na época daqueles rolezinhos que estavam acontecendo no país todo, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro,
Aqui, no Mato Grosso, em Cuiabá, a gurizada começou a tirar onda também. O que os shoppings daqui da capital fizeram? Impediram a entrada dos menores desacompanhados dos pais. Ah, mas é uma direito de vir à reunião. Não interessa, parceiro, é particular, não é público aqui. Okay? Lá é particular. Falou, ó, não pode entrar. Aqui é minha casa, particular. Então, quando eu falo locais públicos, eu posso ter a ideia, por exemplo, do ginásio de esporte. É fechado, mas é de local público. Ok? Beleza? Quando fala sem armas, alguns falam, professor, mas esses negócios sem armas. A arma que está falando aqui pode ser uma foice quando sem terra. Eles fazem aquelas campanhas, aqueles movimentos, aquelas marchas. É tudo com foice, facão, professor. Mas aí isso é instrumento de trabalho, não conceito de arma. Ok? Beleza? E uma arma encontrada dentro do todo o movimento não descaracteriza todo aquele movimento. Beleza? Bacana. O exercício do direito de reunião encontra limite em outros direitos constitucionalmente consagrados, tais como a liberdade de locomoção e o direito ao sossego. Como exemplo, eu não posso fazer uma passeata devidamente realizada em uma rodovia pública. É muito questionado isso, viu, gente? Normalmente a Polícia Federal, a Rodoviária Federal não entra em conflito, mas tudo tem que ter o prévio aviso para que exista esse direito à preferência e também para o acesso à locomoção de outras pessoas, ok? É constitucional, mas tudo tem o seu limite em outros direitos constitucionais. Eu não posso fazer uma manifestação pública perto de um hospital, um comício perto de um hospital, entendeu? Bacana? Esse direito de reunião pode ser suspenso durante o estado de sítio e defesa, ok? Mesmo que seja realizado no seio da associação. Posicionamento do STF. Vamos ver o STF aqui. Para o STF, a defesa em espaços públicos da legalização de determinadas condutas, como a prática do aborto ou o uso de drogas, ou de proposta abolicionista de um tipo penal, não deve ser caracterizada como ilícito penal, mas, ao contrário, como um exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião. Perfeito. O direito de reunião tem essa blindagem, né? Tem essa construção constitucional. Então, eu tenho que proteger o cidadão para que ele possa exteriorizar a sua liberdade de pensamento, através até, se for o caso, pelo direito de reunião, pelo direito de uma caminhada. Já falei aqui com vocês, marcha para Jesus, marcha para Vadias, marcha para Satã, que foi feita aqui em Cuiabá no mês de agosto. Uma praça em Cuiabá, marcaram 14 horas, nem Satã apareceu, tão quente que estava aqui em Cuiabá nessa época. Né? Essa já contei essa história para vocês, né? Essa é sem graça. Ok? Beleza? Vamos lá. Bacana. Vamos fazer a questão? Preparado? Vamos lá. Respira fundo, vamos fazer a questão. Professor, você faz muita questão. Pô, é a nossa jogada, né? Ah, mas diferente de outros professores de constitucional, que não faz... Cara, teoria eu vou deixar para você estudar depois de passar no concurso, tá? Aqui a nossa função é concurso público. Eu como falo, eu não ensino os direitos constitucional, eu ensino a resolver a questão e passar no concurso, só isso. Vamos lá? A questão, a realização de manifestações públicas como a denominada Marcha da Maconha não encontra amparo. Opa, o Supremo falou que beleza. Já encontrou amparo. Não existe direito fundamental da reunião e da liberdade de manifestação do pensamento, uma vez que consiste em afronta ao ordenamento jurídico na esfera penal, como verdadeira apologia à prática do crime. Errado, tá? Já tem proteção constitucional contra isso. O Supremo já entendeu assim. Segunda questão, é incondicional, ou seja, não tem nenhuma condição o direito de reunião, com fins pacíficos, em local aberto ao público. Gente, tem condição. O que não é exigido é o pedido de autorização, mas é condicionado ao prévio aviso. A questão está o quê? Errada. Ok? Próxima questão. Vamos lá. Vou com vocês aqui na tela. VUNESP. Sobre o direito de reunião, prevê o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público. Perfeito. Vamos ver o que ela trouxe para nós. Letra A. Independentemente da autorização ou de qualquer aviso prévio. Não. Precisa de aviso prévio, né, gente? Está fora. B. Mediante autorização exarada por autoridade designada. Não. Cai muito sem prova, gente. Cai muito, muito, muito mesmo. C. Independentemente de autorização, desde que não fluxe outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, vírgula, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A letra C é a correta. Maravilha. Vamos mais uma? Próxima questão, vamos lá.
Em relação ao exercício deste direito fundamental, analise. 1. Não é necessária autorização para a realização do ato, tampouco aviso prévio às autoridades. Que faltou um pedaço do trecho aqui que falava sobre dia de reunião, tá, gente? Da questão. 2. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral, que implicam ilicitude penal. Olha só, nós já falamos sobre isso aí. As questões imorais, elas realmente não, elas são protegidas, tá? O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestação de conteúdo imoral que implica o ilicitude penal. É claro, se for, eu não posso ter direito de manifestação com apologia a crime. Tá certa a questão. Tá? Isso aqui tá certo. A liberdade de pensamento e de reunião não pode sobrepor a liberdade de locomoção, ao direito à segurança, ao direito à propriedade, seja pública ou privada. Óbvio, não vou lá quebrar tudo, como aconteceu em 2013. Em 2013 houve umas situações de manifestação, os caras quebravam tudo, quebravam a propriedade particular. Aí não, ok? Aí é crime, aí não posso ser protegido em compensação ao direito de reunião. Tá certa a questão. 4. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhes são inerentes. O direito de informar, o direito de buscar informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Certo, esse é o papel da imprensa. Perfeito, a 4. Não é permitido ao poder público frustrar a realização de manifestação, ainda que haja outra... Não, aí pode. Provavelmente convocado para o mesmo local. Aí eu posso. Se já existe uma previamente convocada para o local, aí eu posso barrar. A 5ª e a 1ª estão erradas, só estão certas. A 2ª, 3ª e 4ª. Qual a alternativa? 2ª, 3ª e 4ª. Letra A de amor. Beleza. Essa foi boa. Essa é difícil. Não foi fácil essa questão. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. 5ª questão. É garantido o direito de reunião de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, vírgula, desde que devidamente autorizada. Parou, não tem autorização, está errada, marco e vou para a próxima. Beleza? Galera, vamos lá, direito à associação, vamos falar sobre direito de associação agora, tá? Que é prima irmã ao direito de reunião, tá? O direito de associação é prima irmã, gêmea ali, separada lá na maternidade, do direito de reunião, beleza? Direito de associação, vamos dar esses incisos aqui, do 17 até o 21. Fala assim, ó, é plena liberdade de associação para fins lícitos, é vedado, é claro, o caráter paramilitar. Óbvio, né? Continuando, a criação de... Para fins lícitos, né, gente? Não pode só ter associação para fins ilícitos, aí é uma associação criminosa. Aí é crime, tipificado no Código Penal. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem da autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Criar associação, manter a associação e cooperativa não pode atrapalhar. O Estado não pode meter o dedo. Okay? As associações só poderão ser compulsoriamente, compulsório é obrigatório, dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão de juiz. Não tem administrativo, já fica esperto. Exigindo-se no primeiro caso está falando de dissolução, fica esperto, quando fala de primeiro caso está remetindo à dissolução, à extinção e não à suspensão, o trânsito em julgado. Agora eu vou voltar a falar em específico disso. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Vamos falar sobre isso também. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Lê-se de forma administrativa. Vamos fatiar. Vamos entrar na primeira, direito de associação. Vamos falar sobre liberdade de associação. Incisos 18 e 20 falam assim: a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independe, ou seja, não precisa de quê? De autorização para criar uma associação ou uma cooperativa. Beleza. Sendo proibido, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento, tá? Deixa eu adiantar um negócio aqui, ó. A associação, ele é gênero, que tem 3 espécies. A associação propriamente dita, os sindicatos e os partidos políticos, para alguns também as cooperativas. Nessa ideia, a ideia é que a associação, ele é o gênero que tem essas espécies. Eu vou bater mais o que é pacificado na doutrina, sindicato, partidos políticos e a própria associação. Então, ninguém é obrigado
a associar a uma associação. Ninguém é obrigado a associar um sindicato ou permanecer associado a um sindicato, ou a um partido político ou permanecer no partido político. É claro, tem as regras de infidelidade partidária, mas é uma outra conversa. Então, a ideia é que a associação é esse gênero que protege tanto a minha possibilidade de eu ingressar numa associação ou sair dela, ingressar no sindicato ou sair dele, ou ingressar no partido político ou sair dele. A liberdade de associação é essa característica individual, essa visão individual. E também tem uma visão coletiva, onde o Estado não pode interferir na criação de uma associação ou de um sindicato, como antes era necessário chamar a carta sindical, ou de um partido político. Ok? Espécie desse gênero na associação. Entendemos esse raciocínio? Beleza? Então é proibida a interferência estatal no seu funcionamento, ok? A liberdade de associação é um direito individual de exercício coletivo, mesmo raciocínio do direito de reunião que acabamos de ver, ok? Mesmo raciocínio do direito de reunião que acabamos de ver, ok? Beleza? A principal diferença entre a reunião e a associação é o caráter que a reunião ela é fugaz, temporária, e a associação tem caráter definitivo. Professor, faltou um inciso aí. Claro, deixei ele separado aqui. Ó. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Vedade de caráter paramilitar. Beleza. Lícito, entendi. Se eu tiver uma associação criminosa, é crime. Mais de 3 ou mais, né, que tenham a intenção de praticar crimes, é associação criminosa. 4 ou mais é organização criminosa. 2 ou mais é a associação para o tráfico, né, que tem essas matérias lá no processo penal, lá na legislação penal especial, né, e no direito penal. Mas paramilitar, o que é paramilitar? Existe uma condição para ser paramilitar? Paramilitar, aí, o que eu trouxe? Eu trouxe uma citação de Alexandre de Moraes, de uma prova de 2011 da FGV ou FCC? Deixa eu ver aqui, FCC. Da Carlos Chagas, trouxe uma questão realmente sacana. Ela trouxe requisitos para ser uma entidade paramilitar. O que seria esse paramilitar, professor? O que seria isso? Eu trouxe a citação do Alexandre de Moraes explicando. Fala assim, ó. Paramilitar deverá ser analisado para o fiel cumprimento deste requisito constitucional, que é a proibição, se as associações com ou sem armas se destinam ao treinamento dos seus membros para a finalidade bélica. Okay? Treinar um cara para atirar de fuzil. Anote, porém, que a nomenclatura de seus postos, a utilização ou não de uniformes, por si só não afasta de forma absoluta o caráter paramilitar. Ah, não estão usando uniforme. Ah, não tem postos, tá? Uma associação devendo se observar a existência de 2 critérios. A organização hierárquica e o princípio da obediência a essa organização hierárquica. Se tiver uma organização hierárquica e obediência, esse princípio de obediência a essa organização hierárquica, sem necessidade de estar uniformizado, eu tenho uma entidade paramilitar, ok? Então, paramilitar, tinha o exemplo clássico, as Farc, que hoje virou partido político lá, né, na Colômbia. Então, nesse caso, Venezuela ou Colômbia? As Farc é Colômbia, né? Colômbia. Então, nesse contexto, eu tenho que a entidade paramilitar, se tiver essa característica de organização hierárquica e princípio de obediência, fechou, eu tenho uma entidade paramilitar. Ainda mais, claro, né? Com ou sem armas, se destinam ao treinamento de seus membros para finalidade bélica, né? Essa seria a ideia. Vamos fazer a questão? Olha lá. João, Carlos, Tício, Libério e Tibério se uniram e fundaram uma associação de vigilantes de bairro, todos armados e uniformizados sob a alegação de que não treinavam com a finalidade bélica, beleza? Todos armados e uniformizados sob a alegação que não tinha finalidade bélica, treinamento bélico. Porém, para se afastar de forma absoluta do caráter paramilitar dessa associação, não poderão estar presentes os seguintes requisitos: tempo e princípio da impessoalidade, tempo e lugar, pluralidade de participantes e lugar e princípio da eficiência ou organização hierárquica e o princípio da obediência. É essa daí, ok? Alternativa letra E de escola. Beleza? Segunda questão, vamos lá. O direito de reunião e direito de associação são expressões sinônimas. Direito de reunião é igualzinho à associação? Não, né? Um é temporário, reunião, e outro é definitivo, associação. A questão está o quê? Errada. Terceira questão, vamos lá. Pedro recebeu notificação da Associação de Moradores
da localidade em que reside. Ele recebeu uma correspondência. E a associação fixou o prazo de 15 dias para que ele apresentasse os documentos necessários à sua inscrição na referida associação. Ó, tem que associar. Ultrapassado esse prazo de 15 dias, segundo a notificação, incorreria em multa diária, ele pagaria uma multa se não associar, estava obrigando ele a associar, e seria tacitamente escrito, ou seja, se ele não manifestar em 15 dias, automaticamente você já está inscrito à nossa associação de moradores. Ponto. Parabéns. Você é obrigado a associar uma associação, gente? Não, pô. Você é obrigado a permanecer? Não. E aí? Vem a questão e pergunta. À luz do sistemática funcional, Pedro, está obrigado a atender a notificação? Não, gente, vou parar por ali. Não vou continuar. B. Somente está obrigado a se associar caso a notificação seja judicial. Aí sim, ele é obrigado a associar? Não, pô. Não tem nada disso, não. Pode ignorar, olha lá, ignorar, né? A notificação, pois ninguém é obrigado a associar-se contra a sua vontade. Essa é a questão certinha. Vamos ver a D. Está obrigado a atender a notificação, mas só precisa permanecer associado por 1 ano. Está fora. Letra C é a correta. Falei D. A letra C está correta. C de correto. Quarta questão. Se um grupo de moradores do Cerrado Brasileiro pretende fundar uma associação com o intuito de incentivar e promover a preservação do meio ambiente. Show de bola. Massa. Será indispensável uma autorização estatal prévia para o funcionamento dessa associação. Certo ou errado? Errado. Não tem pedido de autorização. Você vai ter que fazer um procedimento. Você vai ter que fazer todo o estatuto da associação, a ata de posse dos membros, um advogado assinando, um contador assinando, se não me engano, levar o cartório de registro de pessoas, ele vira uma pessoa jurídica de direito privado, tem força jurídica, aí beleza, a associação está beleza, está montadinha, bonitinho. Partido político, tem que fazer toda a documentação, levar ao cartório de registro de pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica lá em Brasília faz o registro no cartório de lá. Depois disso, leva a documentação junto ao TSE e ali é registrado o seu partido político. Ok, beleza. Quinta questão. É plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter parlamentar. Essa aqui é aquela de graça que o examinador passa para você. Beleza? Vamos falar de dissolução da associação. Preste atenção. Eu falei que o Estado não pode interferir na criação e na manutenção da associação, mas judicialmente a associação ela pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas, ok? Está no nosso 19. Vai falar assim, ó. As associações, cuidado, na letra fria você pode cair nela. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão, vou grifar, não tem administrativa. Primeiro ponto é esse. Não existe decisão administrativa para dissolução ou suspensão de atividade de associação. Só juiz termina ou suspende a associação. Só o juiz dissolve ou suspende a associação. Grava isso. Exigindo-se no primeiro caso. Cara, o examinador adora colocar aqui no segundo caso. Adora colocar no segundo caso. Ok? Não é no primeiro. Ou no último caso. No primeiro caso, ele está falando de dissolução. De extinção da associação. Ela só vai ocorrer com o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É o efeito judicial onde não cabe mais nenhum recurso de uma decisão, de uma justiça. Da justiça não cabe mais nenhum recurso da justiça. Ok? Então, o primeiro é o de última instância, segunda instância, terceira instância, não cabe mais recurso. Então, eu posso até desenhar. Eu posso até fazer um marco assim, ó. Aqui é a sentença condenatória, o trânsito de julgado da sentença condenatória. A dissolução da associação só pode se dar depois. A suspensão das suas atividades pode se dar antes. Ok? Aí eu fiz até esse esqueminha aqui, ó. Então, a associação para ser suspensa ou dissolvida necessita de decisão judicial. Ok. A suspensão da atividade se dará antes do trânsito julgado. Ok.
A dissolução, a extinção só se dará depois, após estar julgado. Ok, esses são as premissas básicas. Se você não erra mais nenhuma questão, eu vou te falar, esse inciso despenca em prova, não erra, ok? Não erra. Vamos fazer a questão? Vamos lá. Com a questão que a gente firma o trem. Vamos lá. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Letra A, pelo presidente da República. Ave Maria, hein? Vamos lá. B, por lei federal. C, por decisão do Ministério Público. D, depois de suspensa por decisão administrativa fundamentada. E, por decisão judicial transitada em julgado, sacramentado. É essa, professor. Maravilha. Segunda questão, vamos lá. A liberdade de associação em nossa Constituição compreende a criação de entidades de caráter paramilitar. Não pode, né? B, a proibição absoluta, sem exceção, da dissolução compulsória das associações, ainda que por força de decisão judicial transitada em julgado. Errado, né? O direito de criar associação independentemente de autorização. Criar associação independente de autorização, é isso mesmo. Criar a associação independente de autorização. O direito de constituir cooperativa somente se existir autorização pela... Não, a cooperativa também não precisa de autorização judicial. Beleza? Terceira, vamos lá. A respeito do direito de associação, é correto afirmar que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Perfeito, copiou e colou o inciso da Constituição. Mais um tópico sobre a associação. Vamos falar sobre direito de representação. Olha lá. A nossa Constituição determina que a associação pode representar os seus associados, ok? Mas a Constituição determina alguns requisitos. Ó, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tá? Expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Cuidado, não é somente judicial e não somente administrativamente, ou seja, extrajudicialmente. É judicial ou extrajudicial. Quando fala expressamente autorizadas, é lá no Estatuto. No próprio lá no Estatuto determina lá, no Estatuto dele fala assim, representar para a defesa de fins, e está escrito lá, está valendo, não precisa ter autorização de todos os membros, pessoalmente, uma procuração para cada um, não. Lá no Estatuto determina isso, ou até às vezes em Assembleia Geral, se é determinada essa legitimação, está valendo, tá? E nisso eu tenho alguns posicionamentos do STF quanto a isso, tá? Que é importante. Eu tenho súmula que eu... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer uma proposta pedagógica para você que quer ser policial militar do estado do Pará. Este concurso já foi autorizado pelo governo, este concurso deve ser realizado ainda, atenção, no primeiro semestre de 2019, e claro, o concurso aí em torno de 3.000 vagas, vai ser muito concorrido, inclusive pessoas de outros estados deverão disputar, deverão aí participar desse certame. E para que você tenha reais condições de ser aprovado, ficar competitivo, convido vocês a fazer um curso pré-edital. É isso mesmo, então você vem aqui na Lá Concurso, faz um curso pré-edital, é um curso um pouco mais lento, é um curso um pouco mais longo, para quê? Para que você tenha condições de fixar o conteúdo. Depois que você termina o pós-edital, aliás, o pré-edital, nós iremos lançar o pós-edital. Se você tiver aí dentro do prazo de acesso, você vai ter o pós-edital justinho, de acordo com o edital, 100% atualizado para você ficar competitivo. Não tem para ninguém, gente. Você vai conseguir ser aprovado. Nós, aqui da Lá Concurso, nós já fizemos isso no concurso de 2016. Nós tivemos um resultado extraordinário, no concurso da PM Pará 2016. E claro que nós vamos repetir e vamos melhorar o resultado em 2019. Vem comigo, quero explicar um pouquinho da nossa metodologia, o que contém esse nosso curso pré-edital. Então, curso pré-edital para policial
Polícia Militar do Estado do Pará, tá? 2019, é o cargo de soldado combatente, o cargo é entrada na corporação, investimento é apenas 10 parcelas de R$25, então 10 parcelas de R$25, e você tem um prazo de acesso aí de 180 dias, né? Então são 180 dias que você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, é um prazo mais longo, por quê, professor? Porque vamos supor que daqui 3 semanas o edital venha a ser publicado. Nós vamos lançar o pós-edital, essa matrícula do pré-edital fica mantida e a gente vai abrir o acesso para o pós-edital. Bacana? Então essa aqui é uma proposta pedagógica para quem pretende, né, estudar com antecedência, com planejamento e com foco aqui na Lá Concursos. Este é o caminho correto para aprovação. Professor, tudo bem, eu vou ter alguma orientação pedagógica? Vai ter. Eu observo o seguinte, que os alunos têm grande dificuldade em elaborar uma tática, uma estratégia, um projeto pedagógico, um caminho a ser seguido para aprovação. Então, nós temos aqui uma baita ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach. Eu digo para vocês que até hoje essa ferramenta aqui tem 8 anos que nós criamos aqui na Lá Concursos, uma ferramenta exclusiva da Lá Concursos, que todos os alunos que cumpriram todas as orientações do nosso Personal Coach, ele chegou lá no dia da prova e fez uma excelente prova. Então, o regime de metas do Personal Coach começa no dia 24/2 de 2019, então aí vamos acelerar aí a nossa situação aí, vamos acelerar, vamos fazer a matrícula para ficar competitivo, né? Professor, como é que você está falando que o concurso foi autorizado? Não sou eu, isso aqui, ó, eu entrei aqui no site da própria PM, Polícia Militar aí do Pará, né? Olha aí, patrimônio do povo paraense. O concurso do Estado abrirão mais de 3.000 vagas para a área de segurança pública. Tá aqui, ó. Tá? Polícia Militar, 2.194 vagas, né? Aí, ó, 160, olha aí. Então, esse aqui tá correto. Vai sair esse concurso, a área de segurança pública, a agenda de segurança pública no Brasil é muito constante aí. Então, tá aqui para vocês aí. O concurso vai ser realizado. Então, convido vocês a fazerem já o nosso pré-edital. Professor, quais são os diferenciais do LAC? Então, primeiro, esse curso aqui não é um curso superficial, é um curso bem aprofundado. Este nosso curso pré-edital, todas as aulas desse pacote já estão disponíveis para vocês. São aí 150 horas, né? São 150 horas de estudo focado, mais de 150 horas, que com certeza vai te alavancar os seus estudos e a sua aprovação, né? Primeiro, o segundo ponto importante, que o prazo de acesso são 180 dias, é um prazo mais longo, porque aquilo que eu falei para vocês, né? Aquilo que eu disse para vocês, é o mais longo por quê? Porque são 6 meses o pré-edital. Caso o concurso venha a ser publicado aí no meio, você vai receber todas as atualizações. Por isso que é um pouco mais longo, né? Então aqui, ó, olha só, terá direito a todas as atualizações durante todo o período de acesso. Então saiu o concurso, precisa de atualização, não está na sua grade, nós aqui da LAC, nós iremos providenciar a atualização do seu curso. Pode ficar tranquilo. E além disso, né, o que acontece? Nós temos aí uma agenda já de atualizações aí permanente aqui na Lá Concursos, né? E eu digo para vocês o seguinte, por exemplo, direito penal militar e processo penal militar, são 2 disciplinas aí que está no nosso hall de atualizações. O professor Pedro Silas, por exemplo, agora em março ele vai gravar isso aí, inclusive um professor magistrado, ele vai estar gravando para vocês, atualizando, renovando, né? O conteúdo já está atualizado, mas ele vai dar aquela renovada no conteúdo e você vai ter direito a todas as atualizações do período a custo zero, 180 dias, né? Por apenas 10 parcelas de R$25. Time de professores top, tenho muito orgulho disso, porque eu sou coordenador geral da Lá Concursos e eu afirmo para vocês que aqui na Lá Concursos nós não temos professores medianos, né? Nós temos apenas professores aí, professores bastante competitivos aí aqui na Lá Concursos, né? Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, aqui você não fica sozinho, isso aqui é um plano de estudo. Se você seguir este caminho, tenho certeza que você vai se dar muito bem na prova, né? E claro, o melhor custo-benefício do mercado, você pode pesquisar, olha a qualidade das nossas aulas que vocês vão chegar a essa conclusão. Apenas 10 parcelas de R$25. Nós aqui da Lá Concursos, a gente sempre pratica aí preços populares. E claro, tem garantia? Com certeza tem garantia aí. Nós temos a cláusula de garantia, você tem o direito de exercer seu direito do consumidor de arrependimento. Tem 7 dias, né? Durante 7 dias
tá? Você pode estar se matriculando. Se você se arrepender da matrícula, você pode solicitar aí nos nossos canais formais de cancelamento, que a gente vai devolver seu investimento dentro do período, né? E claro, nós lá que você estaremos juntos nessa caminhada. Bacana, meus amigos? Ok, né? Professor, é um curso pré-edital. Como é um curso pré-edital, nós temos que ter parâmetros, né? Qual que foi o parâmetro que a LAC Concurso utilizou para montar essa estrutura de curso? Claro, foi a nossa campanha muito bem sucedida lá em 2016, né? Lá em 2016. Então, em 2016, nós tínhamos essa estrutura aqui, ó, língua portuguesa, matemática, atualidades, noções de direito, legislação institucional, história e geografia. Professor, pode ter mudado? Com certeza pode ter mudado aí. Pode mudar, mas nossa equipe aqui de professores, nós temos plenas condições de ajustar o edital aí para esse concurso, com certeza, né? Professor, vem cá, vamos apresentar os nossos mestres e, claro, o conteúdo programático, né? Língua portuguesa, nós temos aqui o nosso professor Sidney Martins, né? É o professor nosso de língua portuguesa, professor Sidney Martins, né? Ok, matemática, professor Jefferson Fiel, nós temos aí o professor Jefferson Fiel, ponto a ponto desse edital. Eu acredito que português e matemática não vão ser alterados, né? A atualidade, nós temos o professor Alex Mendes, né? Então nós temos aí, né? Aí nós temos aqui atualidades, a gente mudou um pouquinho a estrutura da atualidade, né? O que acontece? Isso aqui foi um assunto lá de 2016, né? Provavelmente, eu acredito que nesse tópico da atualidade aqui, vai mudar bastante, né? Vai mudar bastante, mas nós iremos disponibilizar esses assuntos lá de 2016, que já não são atualidades, e a gente vai incluir para vocês o módulo de atualidade 2019, né? Por exemplo, 2019 já tem 2 aulas aí para vocês, 2019, Brumadinho, né? Que é um assunto muito importante, né? Que tem, claro que tem reflexo, pode ter reflexo aí também no Pará, que o Pará tem muitas barragens aí também. E outro assunto importante é lá Nicolás Maduro, né? Que é lá a questão da Venezuela, também. Então nós temos um programa de atualidades que todo mês o professor manda uma aula ou outra para vocês aí, e a gente vai disponibilizar para vocês, né? Vem comigo, noções de direito, nós temos aí 4 direitos aí, né? Direito constitucional, bacana, artigo da Constituição aí, né? Temos aí 2 professores, o professor Kleber Pinho e o professor Rodrigo Belmonte, 2 professores top de linha. Direito administrativo, bacana, tranquilo aí, né? Direito administrativo. Direito Penal e Processo Militar, vocês vão ter 2 módulos, um com o professor Marciano e outro com o professor Pedro Silas, que está agendada a gravação a partir de março, né? Então, a partir de março, ele vai estar batendo esses assuntos para vocês aí. Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, mais o Pacto São José da Costa Rica. Essa resolução aqui, a portaria 4226, tá? A gente vai deixar ela um pouco stand-by ainda aí, não sabemos ainda se vai ser um assunto aí que vai ser ministrado ainda na aula, né? E legislação específica, para fechar aí esse bloco aqui, temos a lei complementar, que é o Estatuto, a lei 6.833 e a lei 5.251. São as leis aí de legislação institucional para a galera aí, baseado no último concurso, né? História, professor Edenilson de Moraes, na minha opinião, um dos melhores professores do Brasil. E geografia aí nós temos 2 professores, a Marcelo Alonso e o professor Alex Mendes na parada, né? Então esse é o conteúdo deste curso para vocês, né? Nosso curso pré-edital, pode ter certeza, vale a pena estudar aqui na LAC Concursos, isso garanto para vocês, né? Então vamos lá, todas as aulas ficarão disponíveis no seu acesso por 6 meses, tudo isso, né? Por apenas 10 parcelas de R$25, é isso mesmo, 10 parcelas de R$25. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Clique lá.